Hoje eu estou de frente com uma cantora que iniciou sua carreira musical aos 17 anos, quando gravou seu primeiro disco. Vanessa Camargo, filha do cantor Zezé de Camargo, aceitou o convite para essa primeira gravação na mesma hora. O disco foi um tremendo sucesso e essa cantora transformou-se em um dos nomes fortes do pop romântico. Casada com o empresário Marcos Buais, mãe do menino José Marcos, de 9 meses, nasceu no começo deste ano, Vanessa, em 2009, abandonou o sobrenome Camargo, dando início a uma nova fase em sua carreira. DNA, seu 8º e mais recente trabalho, lançado ano passado, é todo cantado em inglês e aposta em ritmos dançantes. Aliás, achei uma chiqueria que você foi criticada no New York Post, aliás, muitíssimo bem criticada por um crítico americano. Verdade. Isso é uma raridade, um privilégio, não é? Foi uma surpresa, Gabi. Eu fiquei muito feliz, porque eu fiz esse trabalho totalmente focado no Brasil. Não tive pretensão, realmente, de fazer um trabalho lá fora. Não, mas gravou em inglês por quê? Gravei em inglês porque eu queria fazer uma música que toda a linguagem dessa música não cabia em português. O formato, os arranjos, ficava uma coisa estranha em português. Eu tentei, não é que eu fui para o inglês já direto. Tentei fazer esse trabalho com essa música pop em português e não deu certo. Falei, pô, eu vou arriscar, eu vou fazer porque o brasileiro consome muita música americana. Isso é fato, assim, eu vejo pelos meus amigos, eu vejo nas baladas, a gente ouve nas baladas o tempo inteiro música americana, música de fora, inglês. Aí eu falei, pô, eu sei que eu vou perder muita coisa com esse caminho novo. Perdeu? Perdi. A gente perde, por exemplo, aquele grande público popular que você faz em festas de peão, em festas de agropecuária. É um público mais difícil de trabalhar esse tipo de música. Então, eu trabalho hoje mais em festas. Então, eu sabia que eu ia perder por um lado, ia ter que tentar levar para esse público e entender de uma outra forma, ia ser um caminho mais difícil. Mas, ao mesmo tempo, eu precisava fazer uma coisa que eu acreditasse musicalmente. Você acha que encontrou sua identidade musical? É isso? Acredito sim. Acredito que sim. Apesar de eu ser uma pessoa completamente mutante e que eu sempre estou buscando coisas novas. E eu sou uma pessoa eclética. Eu não tenho preconceitos com nenhuma música, eu gosto de ouvir tudo, eu gosto de experimentar coisas novas. Mas dentro desse formato pop, ele me dá uma liberdade muito grande de brincar com o funk, brincar com o hip hop, brincar com o dance music, brincar com o house, que é um ritmo do eletrônico. Com o dubstep, que é uma outra coisa do eletrônico que está super em moda agora. Meu Deus, você sabe que estou te ouvindo aqui, minha cabeça está fazendo assim, tentando assimilar ou adivinhar ou concluir o que é uma coisa ou outra. É um outro universo. É um outro universo. E cantar em inglês facilita para esse tipo de música. Claro que, se as coisas acontecerem, que eu consiga mostrar esse trabalho lá fora, eu vou amar, vou adorar. Por exemplo, o que faz por você, ou o que fez até agora, na prática, uma crítica como essa no New York Post? Em inglês, falando para... Como eu não fiz nenhum trabalho focado, se eu estivesse focando e indo lá fora para buscar algum caminho, se você ajudaria já estivesse muito. Lá fora, é isso? Se eu estivesse, por exemplo, junto com um apoio, um produtor, uma gravadora, lançando um trabalho lá fora, começando um trabalho de formiga, de cantar nas baladas e ir nas boates lá das maiores cidades, Nova York e Miami. Essa crítica ia virar parte de um release, parte de uma... Olha aqui, o cara falou isso no New York Post, dá uma ouvida. Isso iria ajudar. Como esse trabalho acabou ficando totalmente aqui no Brasil e não foi feito nada lá fora, ninguém foi levar meu CD lá fora para apresentar para ninguém... Então, ele virou um trabalho, quase uma moldura no escritório, sabe? Uma moldura em casa, bonita. Que é boa de ver. Que é bacana ver. E que acaba... Afaga. Um pouco isso. E acaba me dando aquela vontade e esperança de que pode ser feito um trabalho lá fora e que as pessoas fora do Brasil também possam entender esse trabalho. Claro, te dá uma força interna de convicção de que é possível, é isso.
não é? Mas não só isso, mas não só a crítica, mas eu tive várias coisas que aconteceram dentro desse trabalho, depois que eu lancei o Trabalho Inglês, que aconteceram também sem nenhum trabalho ser feito, foi essa música tocar em alguns lugares e eu recebi notícia de brasileiros que estavam lá fora e ouvirem a música. Mesmo? Embalada em Miami, embalada na Alemanha, em Ibiza. Então, assim, algumas das músicas... Querida, então, uma você era tá uma, outra era muito bem outra. colocada, hein? Mas não teve nenhum trabalho. Então, assim, alguns DJs devem ter recebido essa música pelo trabalho que a gente fez aqui de noite, que foi muito bem feito. Eu distribuí essa música para os grandes DJs do Brasil, para as grandes casas noturnas do Brasil, para as rádios também. E acredito que as pessoas que vão tocar lá fora, de repente, acabaram tocando, ou mandou para um DJ de fora. Aí uma pessoa... Foi um trabalho que aconteceu meio sozinho. Agora, Vanessa, o Marquinhos não tá mais com o Marquinhos. O Marcos Buais, seu marido, não trabalha mais com você na sua carreira? Por não. que vocês resolveram isso? A gente resolveu isso quando ele já tinha o projeto... Estava pensando muito no projeto da Nine, junto com o Ronaldo. Então, desde o começo, o Marcos sempre foi muito bem definido que ele ia me ajudar na carreira, mas que ia ser temporário. Ele iria me ajudar a montar uma estrutura, um formato de trabalho que ia andar sozinho com o tempo. E a gente foi andando junto, acabou ficando mais tempo, e ele foi ajudando, ele é maravilhoso, assim, um dos melhores empresários. Se eu pudesse escolher ter os dois, eu teria, o marido e o empresário. Mas ele também tem outros projetos dele. O Marcos é uma pessoa muito ocupada, ele tem 10 milhões de coisas na vida dele acontecendo. Então, ele tem... Só aqui em São Paulo ele tem 5 baladas, 5 casas noturnas. E uma pergunta, não é meio salutar, inclusive, dividir as coisas e não ficar tanto tempo juntos, focados um no outro? Pro casamento, tô dizendo. Também. Assim, eu tive uma relação boa com ele trabalhando. Mas é uma relação que tem que tomar muito cuidado. A gente teve algumas faíscas aí dentro do trabalho. Tinha momentos que eu mesma ficava dividida, não sabia se era o marido ou se era o empresário que estava falando. Então, tem horas que a gente mesmo peca, a gente acaba querendo que apareça mais o marido e não o empresário na forma de falar, eu sabe? Eu me lembro de ter lido uma coisa assim, num período em que ele porque quis botar uma foto sua, eu não sei se era de divulgação, que você tinha um shortinho que aparecia um pedaço... Do bumbum. Foi, na foto do CD Total, que foi o Giovanni Bianco que fez. Exato. E que aí você era contra. Totalmente contra. Eu não ia deixar minha bunda aparecendo de jeito nenhum, E gente. ele te convenceu lá. Então, ali deve ter dado um nó. Isto é meu marido ou o quê? Não deu, não? Não, ali ele foi totalmente profissional. Ele tava vendo o lado Vanessa. E eu falei, não, mas até meu marido você vai ficar incentivando eu mostrar a bunda, tá doido? Mas a gente se deu muito bem. Ele me ajudou muito, Gabi. Ele foi essencial, inclusive para essa mudança de estilo que eu fiz, que foi uma coisa de louco. Você mudar completamente. Eu não conheço história no Brasil de ninguém que tenha feito uma virada tão 180 graus. Tenha sobrevivido e seguido bem. Porque o risco era muito grande. Era de eu gravar todo esse trabalho, fazer tudo e nenhuma rádio tocar. Entendeu? E ninguém gostar do trabalho. E todo mundo querer que eu voltasse pro antigo. Aí eu não podia voltar atrás. Entendeu? Eu me arrisquei. Eu queria fazer esse trabalho e falei, olha, se eu, de um dia para a noite, perder todo o sucesso, a parte financeira, que é o que me sustentava, os shows, os fãs, as pessoas que gostam, paciência, mas eu preciso fazer o que eu acredito. E ele foi muito importante, porque ele tem a cabeça de marketing que eu não tenho. Eu sou uma pessoa viajante, eu viajo na maionese. Você tem hoje um público determinado, cativo disso. Tenho. Que é o público de balada, é isso? O público que gosta de música pop, na verdade, música dance, música eletrônica. Eu tive um público que acompanhou, que vinha pedindo uma mudança, que também se identificava com esse meu som quando tinha os seus 15 anos. Cantava pro namorado, meu primeiro amor. E que depois, com os seus 20 anos, começou a sair, viver outras coisas e pedia também um som novo. E eu senti que teve uma grande parte do público que acompanhou. Tem as saudosistas que continuam indo nos shows, porque gostam de mim, de alguma razão, e pedem, às vezes, para cantar uma romântica, coisa que eu faço, abro exceção, em alguns momentos, e canto uma música em português, volto ao passado. Qual que gostam muito que você cante? Tem uma música que eu lancei em 2005, que chama Não Resista Nós Dois, que é uma música romântica. Mas é só te ver pra enlouquecer. Faço tudo que você quer. Vou me arrepender depois.
música que, mesmo na balada, quando eu tô cantando aquela show super pra cima, show totalmente diferente, aí a galera começa a pedir, quando eu canto, cai abaixo o negócio. Acho que todo mundo se assume romântico, sabe? É um momento de todo Você mundo. tá muito linda. Obrigada, Camila. Você voltou com tudo ou ainda está presa porque quer e porque precisa ao seu filhote? Mais ou menos um pouco de tudo que você falou, porque eu tô lidando com uma fase nova da minha vida que eu ainda não consegui equilibrar, que tá me doendo muito, que é viajar, sair pra fora, ficar longe do meu filho. Já Fiquei arriscou 6 levá-lo? meses. Já arriscou Não, levá-lo em alguma? não vou levar em shows, assim, porque eu sei que é muito pesado até pra mim. O esquema de viagem, de voltar, de logística é muito pesado. Então, eu não tô levando ele. Então, o que eu fiz? Ao mesmo tempo que eu quis começar, entrar com tudo, eu segurei um pouco. Então, eu não tô deixando marcar 3 shows seguidos, por exemplo, para não ficar 3 dias longe de casa. Meu máximo é 2 dias e olhe lá. Eu tô nesse nível. Eu quero acompanhar muito essa fase dele. Eu tô apaixonada. Eu tô assim... Eu não consigo sair para jantar com os amigos, eu não quero mais fazer nada. Eu tô uma chata de galocha, sabe? É trabalho e filho, trabalho e filho. Já foi ver se está respirando no berço? Você não sabe, eu já fiz coisas erradas, de pegar ele no berço pra pôr todo mundo comigo, porque eu não conseguia dormir, não era ele, não. Tá brincando. Já, assim, de... Eu sinto uma saudade imensa, assim, é uma coisa... Você amamentou? Amamentei, até Parou 8 quando? meses. 8 meses. Com 8 meses, quando eu comecei a viajar, e eu não conseguia tirar de 3 em 3 horas, aí comecei a malhar, comecei a fazer regime, eu tinha que voltar ao peso para fazer Você clipe, engordou para fazer muito? isso. Engordei muito, 17 quilos. Que pedem normalmente para engordar uns 8, 9, é isso? Ninguém engorda 8, Todo 9, mundo... mas... Não, eu já vi muita mãe que, assim, engorda o que tem que engordar. E Sai com a calça, aquela coisa, sai com a É calça de solteira. é isso? ridículo, é que isso. Sai da maternidade, já tá pronta. E eu, imagina, eu usei cinta. Inclusive, fui pega num show com a cinta embaixo do figurino. Jura? Apareceu a cinta linda. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, vocês não queriam que aparecesse a barriga caindo. Pelo menos é a cinta, né? Mas na verdade, eu também deixei a coisa acontecer, Gabi. Eu não fiquei fazendo regime na gravidez. Até porque eu tinha muita noia de não dar alimento para ele, de dele engordar também na barriga. E então, eu comia tudo que eu tinha vontade. E aí, quando eu também tinha a ilusão de que quando ele nascesse, eu ia perder em 2 meses amamentando. Tinha essa doce Mas você ilusão. tá muito bem, ou então tá muito disfarçada. Não, eu já emagreci a grande maioria. Faltam 3 quilos, que é aquela... Que é aquele nada, que você pouquinho perde no palco. que dá para perder agora em 1 mês. Agora, você já conheceu as culpas, querida? Já sabe o que é a Já. culpa da mãe ou não? Já. E olha, não passa nunca, vai Nunca. só mudando de forma. A preocupação, né? Essa coisa de estar o tempo inteiro se preocupando, que acho que é isso que eu falei, gente, você não desliga, é uma antena 24 horas ligada, o tempo inteiro. E eu me sinto modificada, assim, muito. Eu me vejo completamente transformada depois que ele nasceu. Não na gravidez acho que a gente não tem muita ideia e vai cair na ficha durante o tempo. O primeiro mês é um grande choque, né? Acho que o primeiro mês é o mais impactante, até pela logística de tudo que você está vivendo, amamentado de 3 em 3 horas, você não dorme, aquele cansaço e aquela preocupação de pôr a mãozinha para ver se está respirando o tempo inteiro, neurótica. E aí, com o tempo, ele vai também crescendo, você vai ficando mais tranquila, mas eu me vi transformando as minhas escolhas, o meu jeito de ser, a minha maneira de ver o mundo. Tudo isso se modificou. Eu me sinto hoje uma pessoa 1000 vezes melhor do que eu era antes dele nascer. Muito bom. Eu quero falar com você de uma antiga Vanessa de quem eu me lembrei nesses últimos dias enquanto estudava para vir falar com você. Terapia, né? Não. Quero descobrir, mas eu sou apaixonada pelas transformações, ainda mais eu agora que estou passando. Não, mas por eu talvez falei hoje, antes de entrar aqui, eu falei, gente, eu adoro fazer entrevista com a Marília, porque é o seguinte, eu me sinto indo na minha terapeuta que eu não vou há anos. Então, eu me sinto quase fazendo uma sessão mesmo, eu adoro, eu preciso. Não, eu adoro fazer o que faço, porque eu vejo pessoas, revejo pessoas, conheço pessoas, e as transformações, porque todos nós passamos, né? E eu que estou, talvez, nas minhas últimas transformações, eu fico fascinada com isso, adoro. Vamos conversar sobre essas transformações de Vanessa. Nós estamos terminando o primeiro bloco de frente com ela e voltamos daqui a pouquinho. Até já. De frente com Gabi. De frente com Gabi.
Estamos de volta e de frente com a cantora Vanessa. Aí, como eu disse no bloco anterior, eu estudando você e lembrando de outros encontros que a gente teve, me lembrei da Muitos. primeira admiração por você. Foi basicamente muito nova, basicamente numa entrevista que você deu para a Veja. Quantos anos você tinha? Olha, eu acho que eu tinha 19 ou 20 anos, eu não vou lembrar agora, minha memória não tá boa, mas eu acho que era por aí, 20, 21, no E máximo. é uma beleza. Porque era assim, no meio de uma mesmice, que acontece, porque a vida é feita, no geral, de mesmices, né? As exceções, Somos muito parecidos. as né? exceções se destacam. Então, no meio da mesmice, você dizia coisas, e você dizia com uma coragem, uma disfarçatez, por vezes. Eu me lembro que nessa entrevista você dizia assim, poxa, meu pai vai saber que perdi a virgindade por aqui agora. Você lembra disso ou não? Lembro, mas isso foi um caso à parte, tá? Essa Como? história da virgindade, eu falei em off. Ah! É, o famoso off que a gente Bom, então aprende ali com o você tempo. aprendeu Ali eu a não aprendi que confiar não mais, existe não. o off. Bom, mas eu quero saber de você se o casamento e depois a maternidade mudaram essa mulher. Se você... se no casamento existe quase que uma adaptação e a Vanessa ficou mais quieta, mais submissa, se faz parte do papel homem e mulher ou não. O que mudou? Alguma coisa mudou. Nas duas coisas me modificaram muito. E no casamento, eu sempre fui uma pessoa que muito, não é rebelde, mas muito abusada no sentido de querer fazer o que eu queria e não interessava que não tinha não pra mim. Não existia não pra mim. Eu sempre enfrentei meus pais pra fazer aquilo que eu queria. Sempre fui aquela que saía escondido de casa porque não podia ir pra Você festinha. está dizendo, então, antes do casamento? Antes do casamento, eu sempre fui uma pessoa muito teimosa, muito egoísta também, por um lado. Isso é uma coisa que eu percebo hoje, né? Que a gente vê que a gente é mais egoísta do que a gente imaginava. Eu nunca me achei egoísta na vida. Imagina, eu sou egoísta. Você só se achava dona do seu nariz. Estourou meu nariz do meu direito. E a gente acaba vendo que a gente é egoísta, porque quando o outro se preocupa com a gente acaba tendo uma responsabilidade pelo outro, pelo que a gente cativou. Então, quando eu me casei com o Marcos, eu ainda escolhi um homem com uma personalidade muito forte, parecida com a minha em muita coisa, porque o Marcos também tem um gênio forte de querer muitas coisas que ele quer. Então, quando a gente se conheceu, houve uma paixão enlouquecedora. Vocês de se pele, de amor. reconheceram, A gente na se verdade. reconheceu. O Marcos tem um instinto quase paternal comigo, muito gostoso, que eu precisava encontrar numa pessoa que eu iria casar. E ele veio cuidar de mim, uma coisa que eu estava precisando. Ele veio me dar uma noção de relacionamento que eu não tinha vivido até ali. E a gente foi se identificando e, ao mesmo tempo, a gente foi se descobrindo. E, desde o começo, a nossa relação sempre foi uma coisa que foi sempre trabalhada. Eu e o Marcos, a gente conversa muito, a gente tem discussões, essas DRs, direto. Discutem a relação. Discutir relação. E, graças a Deus, ele gosta também. Não é que ele gosta, ele respeita, ele discute a relação comigo. A gente conversa muito. Porque a gente é muito diferente ao mesmo tempo, que a gente é muito igual, a gente é muito diferente. E, ao mesmo tempo, somos dois teimosos cabeça dura que fica brigando para ver quem é que ganha de um lado, fica puxando a corda de um do outro. E nessa hora de ceder, eu acho que eu aprendi muito com o casamento. Aprendi bastante a respeitar o outro, a entender o espaço dele, a entender a educação diferente, as escolhas diferentes. Aprendi a lidar de forma com o tempo, não foi no primeiro ano, a gente está casados há 5 anos, quase 6, a gente está 7 anos juntos, é um tempo já de relacionamento onde a gente teve milhões de DRs, né? Milhões de discussões. E de crises. De crises também, mas foram crises boas, Gabi. Assim, não foi nenhuma crise que ele saiu de casa, nenhuma crise que a gente realmente achou que ia separar, de fato. Algumas um pouco mais graves do que as outras, que precisou de alguns dias para ser resolvida, e outras que foram resolvidas ali na hora, sabe? E foi muito bom pra gente, porque eu vejo que eu e o Marcos, quando o meu filho chegou, a gente está num estágio da relação, preparados para receber alguém em casa que não vai ter um exemplo
que vai acabar influenciando ele de uma forma errada. Certo. E isso foi minha grande preocupação quando eu fiquei grávida. Eu conversei muito com ele, a gente conversou muito, porque eu acho que a criança, independente de mim, da minha relação com ele, tem dois pais que têm que estar ali por ele o tempo inteiro, unidos, fazendo tudo juntos e bem por ele. Né? E a nossa relação mãe-mulher, paixão, né? A gente resolve sem ele precisar participar disso tudo. Mas aquela contestadora foi para onde? Ela Migrou para continua que aqui, lugar? mas de uma outra forma. Eu não sou mais uma contestadora que quer e porque quer e é assim que vai ser. Eu contesto e eu discuto, eu procuro entender o outro, eu até volto para trás se eu precisar e eu busco o entendimento antes de mais nada, assim. Eu busco sempre que o outro aceite as minhas contestações de verdade e não que ele aceite por uma imposição minha. Que ele entenda de verdade por que eu estou querendo aquilo. E é isso que mudou. Acho que foi com o casamento que me transformou, que me deixou um pouco mais tranquila, um pouco mais, né, menos egoísta. Vem cá, aproveitando. Como é que ficou a história do Rafinha Bastos? A do Rafinha ficou, na Rafinha verdade, veio na aqui no parte programa e jurídica, disse né? que tinha pedido desculpas, mas particularmente, você queria desculpas dele públicas, foi isso? Ele foi condenado. Eu acho que quando você faz uma coisa publicamente, eu acho que isso para qualquer coisa da imprensa, quando você é ofendida em um local, em uma forma de, né, você foi ofendida publicamente, ou num jornal, ou numa, como for, eu acho que a forma de desculpas, ela Tem tem que que ser o vir mesmo da veículo. mesma forma. Aham. Da mesma forma. E eu acho que demorou muito. Ele deixou chegar num ponto que eu passei por uns maus bocados na minha gravidez. Eu tive do 6º ao 7º mês ali, vivi uma coisa que eu não queria ter vivido numa gravidez. Certo. Que a gente sabe como é que a gente fica Nossa. muito mais sensível, as coisas doem muito mais. A situação que ele criou em volta, que foi extremamente pesado, além do fato em si, que foi também pesado, foi a situação toda em volta que eu vi uma criança que nem tinha nascido ainda envolvida. Então, eu não sou uma pessoa que vou jogar a pedra na cruz o tempo inteiro, não sou disso, todo mundo erra. Eu sei perdoar, eu sei ouvir as pessoas, sei ouvir desculpas. E eu escrevi até uma carta quando Eu me chegou lembro no da carta. tempo, chegou no momento que eu fiquei calada, eu não falei nada e isso foi virando uma bola de neve, porque as pessoas foram pondo palavras na minha boca de uma forma assim, a Vanessa quer que aconteça isso, quer que não sei o quê. Ela começou uma história que eu falei, mas eu não abri nunca minha boca, gente. Ninguém nunca me ouviu falar desse caso. Porque eu levei para um outro lado. Eu fui fazer, enquanto eu esperei lá a desculpa, ele não resolveu nada, eu fui juridicamente junto com meu marido fazer o que tinha que fazer. E depois que a coisa já ficou fora de si e estava todo mundo esperando, onde eu ia, ninguém mais conseguia falar de mais nada, até do meu trabalho, todo mundo queria uma resposta minha, eu escrevi uma carta. E encerrei o assunto ali. Sim. Por quê? Porque ali eu falei tudo que eu queria dizer de uma forma mais real e da minha boca, que ninguém ia transformar de outra forma, assim, numa entrevista, escrevendo por mim. E eu esperei as desculpas dele. Eu esperei muito tempo. Eu não fui precipitada. E eu deixei chegar num momento que eu não tinha mais o que fazer com a Hoje, situação. com a distância, revendo aquilo, você acha que houve excessos de ambas as partes? Ou não? Do meu não houve. Não? Não, do meu não houve. Eu acho que talvez um pouco da imprensa em cima dessa história houve. Né? Eu acho que era uma coisa que podia ser resolvida em 2 segundos, gente. Era me coloquei errado. Era uma situação muito simples de ser resolvida. E no meu caso, o que eu vivi, só eu sei. Eu sei o que eu vivi, eu sei as ofensas que eu ouvi, além daquele episódio, por causa sim. desse episódio, entendeu? Não foi só o episódio que me causou ofensa, foi tudo em volta que começou a vir de defensores de um lado, de gente discutindo. Eu fiquei no meio de uma fogueira, junto, grávida do meu filho, de discussão de era de totalmente liberdade, não sei o dispensável. quê. E que puseram isso. Então, assim, era uma coisa entre eu e a pessoa que fez a ofensa e que podia ter sido resolvida muito fácil. E acho que todo mundo pegou isso para discutir outras coisas e virou um grande circo. Acho que isso foi um exagero, que não foi causado por mim, que não foi causado por
por ninguém a não ser quem Você não é uma falou. pessoa... você não é uma mulher de censura. Nunca foi. Jamais. Eu jamais seria. Você queria apenas um pedido de desculpas. Sim, sim. Delicado pedido de desculpas, isso. dizendo, olha, fui infeliz nessa colocação. Sim, e Marília, o que mais me machucou não foi, eu já te disse, não foi só ofensa, porque as pessoas não sabem o que aconteceu depois desse episódio, o que virou essa história, e eu ver o meu nome envolvido em coisas, e eu virei quase uma... As pessoas falavam por mim. A coisa virou de uma forma muito pesada, e eu sei o que eu passei. E tudo isso foi causado por uma colocação, por uma palavra de uma pessoa que não soube voltar atrás e pedir desculpas. Era muito simples. Olha aqui, você passou por uns tempos aí, engraçado, a gente não tem épocas, eu costumo dizer que tem época na minha casa que começa a quebrar tudo. Presta que atenção, medo. eu tô falando sério. Não, presta atenção. Parece que é um desgaste dos materiais e é um desgaste humano também em determinados períodos. Você andou se aborrecendo com a separação do seu pai? Eu fui a pessoa, acho que eu fui muito mais tranquila do que eu imaginava. É? Fui. Porque, na verdade, de alguns anos pra cá, eu consegui transformar a relação minha com os dois, com meu pai e com a minha mãe, em uma amizade gigante, uma cumplicidade muito grande. E faz alguns anos desde que eu me casei, acho que eles viram que eu estava responsável, não sei o que aconteceu, que eles começaram a me usar como confidentes. Então, eu sempre fui confidente do meu pai e da minha mãe. Mesmo, confidente, de contarem segredos. E você guardar. Claro que segredo Dos dois é para lados. ser guardado. E até, algumas vezes, intermediar algumas situações. E isso eu achei engraçado, porque isso era de uma forma até cômica, porque eu ficava meio dividida no meio, assim, mas sem problema nenhum, porque eu gosto dessa relação que eu tenho com meus pais. E desde o começo, quando começou um pouco a crise dos dois, são muitos anos juntos, muito jovens. Meu pai casou com 18 anos. Que loucura. Me teve com 18 anos, a minha mãe tinha 21 anos. Então, eles têm muita coisa aí que eu acho que eles precisavam de liberdade. Não é de uma outra pessoa, é de liberdade para os dois. E isso aconteceu dos dois lados, tanto do lado da minha mãe como do lado do meu pai. Eles precisam se descobrir de novo, os filhos estão criados. Meu irmão está com 18, minha irmã está 26, eu estou casada, fora de casa. E os dois se viram meio que, e aí? Né? Vamos viver outras coisas? Dá para até brincar, né? Viver umas fantasias de juventude. Com certeza. Uma adolescência. juventude que não sabe tiveram. assim, nunca tomaram porre, não sabe o que é isso, entendeu? Não saía com os amigos, não tiveram uma adolescência que hoje eles têm condição financeira de viajar, de fazer o que eles quiserem, mas são outros tempos. Então, acho que eles acharam uma forma amigável e muito respeitosa, graças a Deus, de ambos serem felizes, mas sem estarem também separados. Eles continuam muito amigos, a nossa família continua muito unida, com planos até de viagens juntos, se der, sabe? É. Então, e claro, se um tiver relação fora, o outro também. Agora os dois são donos dos seus Problema narizes, deles. Problema deles, eu não quero saber, não me intrometo. É difícil, eu ainda sou filha, não sou santa, e é difícil, a gente tem ciúmes do pai e da mãe. É difícil para a filha ver o pai com outra, ver a mãe com outra. A gente sempre vai sonhar com esse mundo ideal que é os pais juntos. E eu acredito, eu não sei, que eles ainda vão se reencontrar. Pode ser uma esperança de filha, é porque eles são muito... É difícil você separar meu pai e minha mãe, a história deles, como eles se completam na vida, independente do homem e mulher. Então, o que acabou foi o homem e a mulher, a atração, mas nunca a amizade, não a união. É tão difícil que tem até filme, não é isso, não? É. A história deles está em filme, não é isso? Verdade. Impressionante. Nós estamos terminando o segundo bloco de frente com a cantora Vanessa. Nós voltamos daqui a pouquinho. Até já. De frente com Gabi. De frente com Gabi. Estamos de volta de frente com a cantora Vanessa. O que você está querendo para você e a sua carreira? Como é que você vai conseguir se organizar a partir do núcleo familiar, da culpa da mãe, que você agora já conhece, domina completamente,
O que você vai fazer? Você já andou fazendo shows pelo Brasil, que eu vi, estourou lá no... Em que estado que você foi agora há pouco? Que foi um sucesso. Eu fui para Nordeste, eu fui para... Foi muito legal, João Pessoa, Maceió, a gente fez Fortaleza. Foi bem legal. O Nordeste é Gente, Nordeste é uma delícia, gente. Eu amo fazer show lá. Amo todos os lugares. Qual é a diferença? Sabe o que eu... Na verdade, não é só... No público, não vejo diferença do público. Eu vejo uma diferença na cidade, nas pessoas. Eu nunca vi uma pessoa arrogante no Nordeste. Nunca vi. Pelo menos eu ainda não conheci. É todo mundo sorrindo o tempo inteiro. É uma paz, sabe? É um bom humor em lidar com as coisas que eu fico invejo, assim, porque você vê sempre as pessoas com um sorriso pra você. Eu acho lindo, acho uma delícia no Nordeste. Amo. Bom, você fez esses shows e pretende, daqui pra frente... Planos, então. Na verdade, agora eu entrei numa loucura que vai ser... Eu tô quase chorando esse mês, porque vai ser difícil. Eu vou ter que levar meu filho comigo em alguns lugares. Porque eu comecei agora uma contagem regressiva para gravar um DVD. Vai ser gravado dia 15 de novembro, agora. Agora? Um DVD depois de 8 anos de nada, assim. O meu último DVD foi há 8 anos que eu fiz, quer dizer, uma outra E vai ser aquela cantora. superprodução, é isso? É o que a gente está buscando. A gente está fazendo tudo para ser um grande show, 1000 vezes melhor do que o outro DVD. Um show Participações grande. especiais? Que tem esse formato pop. Por exemplo, o Brian Tanaka, que é um cara lá de fora, coreógrafo para fazer a coreografia. Porque eu quero um formato de show... Você já está dançando de novo? Já tô dançando. Que é o que está me ajudando também a voltar ao peso. Está sendo ótimo. E esse formato de show que eu quero trazer é um formato de música pop, como as pessoas veem lá fora, né? Que tem a dança, que tem a parte imagem muito importante linkada. Você está a pensando, esse por exemplo, mundo. posso pensar aqui, Rihanna, Beyoncé, é isso, Shakira, é aquela praia. Nas nossas assim. realidades, né? Mas, assim, de uma forma, essa escola de shows. Eu digo Madonna porque ela é uma grande escola, porque é dali que eu tiro toda a natureza do meu show, toda a essência do meu show está dentro do que eu aprendi vendo os shows da Madonna. Que é um show super ensaiado, que tem as suas partes... O que difere muito lá de fora é que eu estou trazendo o que eu acho muito bacana lá de fora, que é esse ensaio, esse perfeccionismo, a música linkada com a coreografia, linkada com a luz, com o vídeo, e tudo funciona junto, quase um videoclipe em cada música. Mas, ao mesmo tempo, o que eu acho que falta lá fora é o calor humano do brasileiro, que é essa improvisada que acontece no palco, essa leveza e ser mais solta e não estar ensaiada o tempo inteiro, sabe? E chamar o público para cantar junto, isso tudo. Então, eu estou linkando o que eu aprendi no Brasil com o palco e o que eu tento aprender lá vendo os shows lá fora. Bom, então você vai ter que trabalhar a beça. A beça, porque é muito ensaio. Eu estou ensaiando agora, comecei esses ensaios, são 6 horas por dia de ensaio. De balé, isso vai entrar banda agora, então seriam mais ou menos de 10 horas por dia de ensaio. Aí, obviamente, que não tem como eu não ensaiar isso para o show ficar pronto em 30, 20 dias. Então, eu vou levar meu filhote para alguns lugares, para ficar comigo, para fazer um lugarzinho para ele nos locais, levar tapetinho. Sim, você já vai criar um novo músico. A gente vai criando. É assim que começa, você sabe disso. É o ambiente, fica aqui, ouve a musiquinha aqui, daqui a pouco ele tá lá fazendo assim. Meu pai tem com que o levar para os dedinho. negócios também, para ver se vai para o outro lado. A apresentadora de televisão que você já foi, você esqueceu? Você foi tão Não. bem? Você tem Eu vontade? gostei Existem muito, projetos? Marília. Apresentadora e atriz, não é? Eu fui chamada para alguns projetos, mas são projetos que são diferentes. Musicais, eu fui chamada já, que eu adorei o convite, mas eu tinha que parar de fazer show, não tem jeito. Tive que recusar uma recentemente pelo lançamento do DVD, mas isso está lá no meu coração, eu vou fazer um dia. E a apresentação, engraçado, as pessoas me chamaram para fazer novela, para fazer júri de programas de realities. E a apresentação, nunca fiz um projeto. Já tive um para fazer para final de ano. Só que me limitava a uma emissora e eu não podia perder o trabalho de divulgação em outras. Essa é uma dificuldade. Isso é uma dificuldade que imensa. você vai ter sempre. Então, eu sempre... Os convites que eu recebi para fazer coisas fora da música, isso foi o que sempre me prendeu. Era me ligar a uma emissora
E quando eu precisasse do trabalho como cantora, provavelmente eu não ia conseguir agora caminhar por todos os... onde eu tenho hoje o caminho para caminhar. Isso é muito importante para minha carreira, ainda mais no lançamento de DVD. Eu preciso estar em todas as emissoras possíveis, eu preciso estar nos programas diferentes. E estar ligada a um programa sendo apresentadora tem que valer muito a pena, para conseguir conciliar, porque eu não vou deixar nunca de cantar e fazer show e ter meu trabalho. Então tem que ser muito bom, tem que ser aquele que você não consegue resistir, que você vai, sabe? O mundo é muito grande, não é? A gente tem muita coisa para fazer, não tem? Muita. Muita, não Muita. tem? Você tem muita coisa para fazer. Muita para aprender. E escolher, muita pra você fazer. sabe que escolher as coisas faz com que você deixe de fazer outras. Você É. sabe disso também, né? Sei. E aí, o que você vai fazer agora? Agora eu vou focar nesse DVD e fazer todo o trabalho que eu tenho que fazer com ele. Meu projeto é... Quando você diz, eu vou fazer um DVD, isso quer dizer que não só durante um mês, 20 dias, você vai trabalhar enlouquecidamente. É um ano, quase. É um ano, não é É isso? um ano. Na verdade, é pelo menos 6 meses, porque o ano que vem, eu gravo esse ano e lanço ano que vem. Então, o ano que vem é o grande trabalho de divulgar e fazer com que as pessoas queiram ver esse show, não só no DVD, mas também fora do DVD. Então, tem a venda de shows, você tem que levar esse show para os grandes contratantes, para eles entenderem, para você estar nas grandes festas. Então, tem um trabalho que, graças a Deus, esse eu só ajudo por trás e tem uma equipe para fazer isso, que tem que ser muito bem feito. Para não virar um DVD com imagens bacanas, um show bonito que seja registrado e apenas. Vou fazer uma pergunta super particular. Super, mas tão que eu fico até envergonhada quase de fazer, Ai, mas meu a minha Deus. curiosidade é maior. A sua vida sexual depois do bebê já voltou ao normal? Agora já. Mas Agora teve já. dificuldade? Teve, na amamentação, gente, é difícil. A gente sabe, mulher que amamenta sabe muito bem disso. Que tem um momento, pelo menos no começo, que você não tem condição, gente. A gente fica... Sabe por que eu perguntei? por exemplo, nos 2 primeiros meses de amamentação, eu andava de calcinha e sutiã e não queria mais saber de pôr roupa. De tão cansada, eu não tinha mais... Eu estava tão focada no meu filho que eu não tinha nenhum tipo de vida social fora daquilo. Nenhum. Aí, com o tempo, a gente vai vendo que não é bem assim, que a gente precisa se arrumar, ficar bonitinha. Vai voltando também a libido hormonal, que é natural, né? Que no começo fica tudo atrapalhado. Então, aí, aos poucos, hoje, eu acho que está melhor do que antes. Sinceramente, assim, eu vejo que a nossa vida melhorou bem Que depois bom. do filho. Que bom. Não, porque enquanto você vai falando, e quando eu falei agora brincando e falei a sério, né, como o mundo é grande, quanta coisa por fazer, eu fico pensando na vida de uma mulher ativa, dona de seu nariz, ainda que casada, ainda que filha daqueles pais tão onipresentes e lindos. Mãe, você tem a carreira e eu fico pensando em quanto isso pode afetar uma relação estável de um casamento. Na verdade, pode muito, né, Gabi? Depende muito da pessoa que está do teu lado. Então, eu tenho uma grande sorte, porque o Marcos, a gente pode ter as nossas briguinhas, a gente pode ser diferente, mas tem uma coisa do Marcos que é o que... Se não fosse assim, não ia dar certo. O Marcos nunca compete comigo. O Marcos sempre me põe para cima. Todas as vezes. Ele me levanta, ele me incentiva. Ele, às vezes, briga comigo porque eu tô medrosa, insegura. E ele me põe no lugar, me levanta. E o que é isso? Você vai fazer assim, você consegue. Então, não existe competição. É uma vontade de ambas as partes de verem os dois crescendo, independente de onde chega e qual a diferença profissional que isso possa causar, sabe? De um tá de mais e o outro tá de menos. Então, isso não existe. Acho que é o grande segredo da gente dar certo com a profissão que eu tenho, né? Com a vida pública que acabou chegando nele também, o tipo de exposição que ele não escolheu. É isso que faz a diferença, que acaba dando certo. Minha linda, espera aí que eu vou voltar, vou fazer um intervalo.
Mas olha Passa aqui. rápido é uma coisa É, rápida. quando é bom, passa Nossa, rápido. Vem cá, você vem aqui de DVD novo, tudo. Óbvio. Periquito Por favor, Papagaio, posso. traz o príncipe marido e traz o... José Marcos, É, eu trago. você traz. Aí, quando imagina, Ele com já um tá aninho, falando, né, mamãe? Ele falou, as pessoas não acreditam, também que tá filmado. Falou com 9 meses, mamãe. É mesmo. Falou. Isso quer dizer que ele vai ser tão tagarela? Vai, mas ele já acorda, Já? ele acorda assim. Hoje eu acordei com ele, aí ele acordou assim. Tá, 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 tá. Eu falei, mas como assim, a pessoa já acorda falando? Nós estamos terminando mais um bloco de frente com a cantora, essa mãe, Vanessa. Nós voltamos em seguida pro bate-bola. Até já. De frente com Gabi. De frente com Gabi. De volta e ainda de frente com a cantora Vanessa. Bate-bola, jogo rapidíssimo. Já estamos nessa? Já. Vamos lá. Moda. Quase uma vítima dela. Você, aliás, Quase. fez uma produção Tem aqui. vezes que eu sou produz... desapegada e tem vezes que eu sou faction victim total, Você, assim. você se produziu sozinha? Eu hoje fui sozinha. Se pudesse voltar no tempo, eu... Voltar, eu quis dizer. Se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria para um momento da minha vida que era muito escolar. Eu estava lembrando com os amigos meus como a gente era feliz também na época escolar, a gente não sabia que a gente era tão feliz. Sabe quando a gente vai no ônibus para excursão e aquela bagunça no ônibus, todo mundo gritando, aquilo me deu uma saudade, me deu uma nostalgia desse momento, sabe? Um medo. Eu tenho medo da morte, eu sou uma pessoa que tem medo. Minha maior qualidade é... Nossa, eu já falei isso muito mais fácil. Eu estou numa fase totalmente terapêutica, então... eu acredito que a minha melhor qualidade seja em conseguir entender o outro. Ouvir de verdade o outro. Eu busco muito isso. Perco o bom humor quando? Trânsito. Bom, então Não, você você não vive está de entendendo. bom Me humor. transformo. É mesmo? Outra pessoa. 2 pessoas. Tudo que eu sou de calma na vida, que eu sou de boazinha, eu viro uma outra coisa no trânsito. Romance. Romance? Olhar nos olhos do teu marido e ver nos olhos dele que ele te ama de verdade. Ai, que... Querida, Piegas. não, com essa você ganhou, mas muito paparicação desse príncipe por muito tempo. Uma mania. Uma mania? Várias, mas eu tenho uma de comer lendo. É muito difícil pra mim comer sem ler. Aquela assim? É, de pegar qualquer revista, qualquer coisa, lista telefônica eu já li. De não ter o que ler, só tinha lista telefônica e eu comendo, lendo E lendo a lista telefônica. Boas coisas você leu lá. Você esquece tudo, eu não sei porquê, desde criança isso. Vanessa por Vanessa. Ixi, eu pensei tanto nessa, não consegui chegar a conclusão nenhuma, tá? A gente pensa nisso antes do programa, mas eu também não cheguei ainda em nada, não. Hoje, nesse momento, é mãe. É a mãe, né? É mãe. Cujo maior defeito é? A maior dificuldade que eu tenho na minha vida é acreditar, às vezes, que eu sou mais capaz do que eu acredito. Eu tenho uma autocrítica muito pesada, que às vezes me põe para baixo. Me faz não fazer as coisas, me paralisa. E isso é uma das coisas que eu tenho tentado melhorar, porque é uma questão de insegurança. É uma questão de segurança, né? De não acreditar em si. Pois, querida, o sucesso que você faz, o número de fãs que você tem e tudo que está se acertando na sua vida é prova de que você é capaz. Ai, obrigada, meu amor. Um beijo, linda. Eu amo estar aqui com você sempre. E sempre. eu também. Você volta agora com o Periquito, Papagaio, Volta. Todo Mundo e o DVD. Volto. Combinados. Obrigada, amor. Esse ano o Teleton completa 15 anos e você, mais uma vez, pode fazer a diferença na vida de muitas crianças que precisam da AACD. Nos dias 9 e 10 de novembro, aqui no SBT, colabore.
A gente se vê no próximo programa, tá bom? Até lá.